Recebemos agora neste jornal o professor de Relações Internacionais, Luís Tomé. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor. Professor, afinal, há ou não um cessar-fogo? Há um acordo de cessar-fogo, sabemos que tem sido violado por ambas as partes e sabemos também que se o Irão e os Estados Unidos parecem efetivamente interessados e empenhados em que este cessar-fogo vingue, há uma potência que está a tentar boicotar este cessar-fogo, que é Israel. Não só porque fez ataques massivos ontem, aparentemente terá feito já depois do anúncio de cessar-fogo também outros ataques diretamente contra o Irão e, sobretudo, no Líbano, ontem foi talvez o dia mais mortífero de todos os ataques. Portanto, Israel está claramente a tentar boicotar este cessar-fogo, e em particular o primeiro-ministro Netanyahu. A questão do Líbano tem sido aquela que tem sido mais alvo de discórdia. Enfim, há muita discórdia, mas a questão do Líbano gera muita incerteza no sentido em que não se sabe ao certo se os tais 10 pontos incluíam ou não também essa frente de conflito. Pois, a confusão está lançada porque ninguém sabe ao certo e nós temos muita desinformação e propaganda sobre aquilo que foram os termos base para o cessar-fogo que o mediador paquistão conseguiu colocar em acordo Irão e Estados Unidos. O próprio primeiro-ministro paquistanês, quando anunciou o cessar-fogo, no seu post, enuncia clara e expressamente que a guerra no Líbano também está incluído no cessar-fogo. Mas depois Donald Trump não assumiu expressamente, o vice-presidente J.D. Vance diz que não, Israel diz que não, portanto temos a questão do Líbano, estar ou não estar, e isto pode ser um claro obstáculo, porque o Irão tem avisado que se Israel não parar os ataques no Líbano, o Irão não se sente comprometido aos termos que tinha acordado com os Estados Unidos e exige que os Estados Unidos façam Israel respeitar esse ponto. Mas depois também temos uma outra grande dúvida sobre o Estreito de Hormuz. Também não é claro o que ficou acordado, porque, na realidade, nem tudo depende do Irão. Quem fechou o Estreito de Hormuz antes do Irão fazer as ameaças do ponto de vista militar foram as seguradoras. E as seguradoras só voltarão a repor seguros sobre o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz se tiverem completa garantia, desde logo do lado do Irão, mas não só, de que a guerra não vai prejudicar o tráfego marítimo ou, por outro lado, que não haverá portagens a serem cobradas. Portanto, não basta aqui um acordo político. Depois temos a questão do urânio. Como pretende o Irão, sim. Essa também é uma outra dúvida, porque, por exemplo, naqueles pontos que aparecem nos mídias iranianos a dar conta do cessar-fogo, a cantar vitória, a dizer que os Estados Unidos acederam para este cessar-fogo às condições que o Irão tinha colocado, os 10 pontos. Na versão em Farsi aparece lá a expressão de que o Irão mantém o direito de enriquecimento do urânio. Ora, na versão americana, não pode haver enriquecimento de urânio pelo Irão dentro do território iraniano, além do acesso que a Agência Internacional de Energia Atómica tem que ter ao urânio enriquecido que o Irão terá, 450 quilos é o que se presume, enriquecido a 60%. Portanto, esse é um outro ponto que não sabemos. E estes aspectos são cruciais para o desfecho das boas negociações. Os mediadores vão ter aqui uma tarefa muito difícil, porque os pontos de partida são completamente distintos e, eu diria, inaceitáveis para um lado e para o outro, aquilo que cada um põe em cima da mesa, mas os pontos de convergência que levaram ao cessar-fogo também são uma nebulosa neste momento. E, portanto, o que nos mostra o quão instável é, de facto, este acordo. E parece que nesta fase o mais importante é tentar que o conflito não volte a escalar até sábado, que será um dia decisivo e que vai, aparentemente, colocar, ao que tudo indica, as partes num primeiro processo uma primeira fase de negociação. Nós tínhamos negociações, todos diziam construtivas e profícuas, antes do dia 28 de fevereiro. Sim. Depois soubemos que houve negociações indiretas e alguns contactos diretos, portanto nunca deixou de haver contactos entre os Estados Unidos e o Irão. E é muito interessante, por um lado, quem são os líderes das equipas negociais que vão agora para o Paquistão. Porque, de alguma forma, o Irão conseguiu impor que seja o vice-presidente dos Estados Unidos a liderar a equipa americana. Ao contrário do que tem acontecido na mediação dos outros conflitos, sim. E porquê conseguiu impor? Porque mostrou claramente que não confiava no enviado para tudo, amigo Witkoff, e no genro de Donald Trump, Kushner, que estavam nas negociações anteriores, e, por outro lado, que confiavam, de alguma forma, em J.D. Vance, porque se opôs
publicamente à guerra. E só por isso é que J.D. Vance é mais confiável para o Irão, por ser uma parte não interessada neste conflito? Porque não tem uma abordagem transacional e de negócio e de extorsão, e porque publicamente assumiu ser contra a guerra. E, aliás, ele faz parte de uma facção maga que é contra este tipo de intervenção. Mas o Irão levou não só ao descontentamento com os negociadores habituais, mas como colocou como líder da equipa iraniana o presidente do Parlamento, o Ghalibaf, que até se diz que era o grande interlocutor americano. E porquê é que é importante? Porque J.D. Vance, enquanto vice-presidente, é por inerência o presidente do Senado dos Estados Unidos. E, portanto, nós temos o líder do Parlamento iraniano a liderar a comitiva que também integra o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano. E, como contraparte, temos J.D. Vance, que, para além de vice-presidente, é o presidente por inerência. Portanto, é quase que equiparados. Exatamente. O Irão conseguiu fazer isso e, portanto, sabemos que são duas partes interessadas em atingir uma solução negocial. Vamos ver o que é que cada uma das partes está negociado, mas dentro dos Estados Unidos e da administração Trump, por um lado, e nós percebemos do lado iraniano, não é consensual que se chegue a um cessar-fogo e a uma paz, a não ser que a outra parte faça muitas concessões. Agora, nós vimos foi que as partes interessadas numa solução diplomática e política, nesta fase, saíram vencedoras. Há uma grande pressão de alguns países árabes, da China e do Paquistão, sobre o Irão, para que os radicais não vençam e, portanto, permitam que se passe a uma fase negocial e se chegue a um cessar-fogo. E há, igualmente, uma grande pressão porque abriram uma possibilidade de saída a Donald Trump, que se tinha metido aqui, em bom português, molho do brócolis, perdeu o controle da situação e conseguiu, com este cessar-fogo, uma saída... Esta foi a saída encontrada e possível para Donald Trump. Quando olhamos para aquilo que foi alcançado ao longo destas 5 semanas, não parece ficar claro que os objetivos delineados tenham sido alcançados. De todo. Pelo contrário. Portanto, Donald Trump chegou aqui a um beco sem saída e aceitar, no fundo, estes 10 pontos, ou pelo menos ter estes 10 pontos como base para abrir uma negociação, era a única forma que tinha de sair com menos moça? Não era a única forma. Na verdade, Donald Trump deixou-se arrastar para esta guerra por Israel e por Netanyahu. Isso é público por muitas fações e, portanto, entrou na guerra sem objetivos claros e sem um end state. Mas aquilo que nós podemos assumir como os objetivos centrais que agora, neste momento, Donald Trump quer obter nas negociações, porque, na verdade, não atingiu ainda nenhum dos objetivos, vai muito depender daquilo que for o resultado negocial. Donald Trump não tem nenhum interesse em continuar a guerra, escalou na retórica, tinha que arranjar uma maneira de sair e os objetivos centrais passam por um problema que ele criou, Estreito de Hormuz, e passam por, de alguma forma, haver um controle internacional ou até o enriquecimento de urânio que ainda seja possível ao Irão, não ser feito em território iraniano. Estes dois aspectos, se no final das negociações ficarem garantidos, Donald Trump vai poder acrescentar a declaração de vitória que já foi fazendo, porque na verdade ele podia ter saído quando quisesse, podia parar quando quisesse. Desde o momento em que faz a decapitação e mata o Ayatollah Khamenei, ele podia ter declarado uma vitória qualquer. E era essa a imagem que ficava? Era essa a imagem que ficava? Não, da participação dos Estados Unidos nesse conflito? Não, porque ele nunca conseguiu justificar verdadeiramente porque é que faz esta guerra. Nunca conseguiu justificar porque é que no meio de negociações, uma segunda vez, ele parte para um confronto, uma guerra, sem lhe chamar, chamou-lhe operação, chamou-lhe excursão, mas percebeu-se que por muitas justificações que ele desse, ele vai para a guerra empurrado por Israel e por aquilo que Netanyahu lhe terá aconselhado e as justificações que Netanyahu lhe terá dado. Mas a partir do momento em que ele entra nesta guerra, Donald Trump poderia parar e foi plantando um conjunto de objetivos que lhe desse a imagem para, fosse como fosse, no momento em que ele decidisse parar, poder reclamar vitória, que foi o que fez. Mas nós percebemos que não alcançou nada de substancial. E, portanto, por isso é que eu digo, nas negociações, ele vai ter que obter qualquer coisa que lhe permite demonstrar que, de tudo isto, desta confusão, para além dos custos económicos, talvez da perda de influência dos Estados Unidos, sim, ele consegue obter alguma coisa. E o segredo para há um receio reclamar grande. Essa vitória dessa forma e nesses termos, qual é que poderá ser a via?
Eu acho que uma delas é haver controle internacional sobre o urânio do Irão, saber onde está, que quantidade está e, porventura, ser retirado do Irão, talvez para o Paquistão. É preciso não esquecer que o Paquistão é uma potência nuclear e, portanto, se não for para a Rússia, como em tempos foi proposto, o Paquistão é uma alternativa que talvez o Irão venha a aceitar. Portanto, a questão do urânio enriquecido é crucial neste acordo e depois o Estreito de Hormuz. Mas no Estreito de Hormuz é bom ter presente que quem fechou foram as seguradoras. Enquanto as seguradoras não confiarem, o Estreito de Hormuz não será totalmente aberto. E essa confiança, para ser restabelecida, vai levar o seu tempo. Não é só dizer que, bem, estamos num cessar-fogo e volta tudo à normalidade. Mas há aqui um risco adicional. Sim. Porque já percebemos que o Irão se quer compensar da destruição passando a cobrar portagens dos navios que passam no Estreito de Hormuz. Aliás, a proposta é até o Irão e o Omã o fazerem. Se calhar Donald Trump vai tentar, no meio das negociações, ter a sua cota parte. Sim. Mas isso é um problema gravíssimo. Não só é totalmente ilegal, não existia antes desta guerra, como obviamente cria um precedente para qualquer outro estreito. Bab el-Mandeb, ou o Estreito de Taiwan, ou de Malaca, ou o Canal do Suez, quer dizer agora... Mas Donald Trump, de certa forma, já não está indiretamente a tirar vantagem a partir do momento em que o Irão, de um pedido de restabelecimento por parte dos Estados Unidos, pedir essas verbas diretamente aos Estados Unidos, agora passar para, enfim, através dessas taxas, dessas portagens, fazer um trabalho que antes pedia que fosse feito pelos Estados Unidos? O Irão, nas condições que apresenta publicamente, diz que, por um lado, quer que os Estados Unidos paguem reparações, indemnizações, e, por outro lado, que são as Forças Armadas iranianas que vão continuar a manter o controle sobre o Estreito. Mas, como parte daquilo que o Irão diz ter direito face à destruição, é começar a cobrar, como tem feito, as tais portagens, neste caso dizendo que o fará com o Omã. Mas a contrapartida... E porquê o Omã? Porque é uma questão de geografia. Se olharmos para o Estreito, de um lado está o Irão, do outro lado está o Omã, ao lado está os Emirados Árabes Unidos, que não têm direito sobre o Estreito e, portanto, essa é outra complicação. É bom lembrar que há disputa sobre algumas ilhas no Estreito entre os Emirados Árabes Unidos e Omã. Mas uma das coisas que o Irão pode acenar nas negociações para cativar Donald Trump é uma parte dessas novas portagens a serem cobradas serem para os Estados Unidos. Aliás, Donald Trump já por várias vezes referiu que poderia fazer uma grande fortuna nos Estados Unidos. Já manifestou interesse em fazer parte dessa gestão. Precisamente. Portanto, Donald Trump, como é ele transacional, querendo extorquir qualquer coisa, pode de facto aceitar uma solução desse género. Mas eu queria um precedente, seja qual for a solução, se houver portagens a ser cobradas a 2 ou a 3 no Estreito de Hormuz, e sobretudo se incluir os Estados Unidos, isso é completamente, para além de ilegal, um precedente gravíssimo sobre uma série de outros estrangulamentos que temos no comércio mundial. E esperemos que não seja para aí que as negociações avançam, mas essa possibilidade nós temos que a ter em cima da mesa. Então, professores, temos mais análise ainda neste Jornal da Hora do Almoço. Para já vamos fazer um intervalo. Regressamos com novas informações e também com o professor Luís Tomé.